Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live do projeto Detox Emocional, projeto onde eu entro aqui ao vivo, de segunda a sexta às 8h50, para fazer trabalho de limpeza emocional, desintoxicação de velhas emoções do passado, para você se libertar de rejeição, de mágoa, de culpa, traumas, crenças limitantes que ficaram impregnadas no seu subconsciente, medo, raiva, tristeza, frustração, abandono, enfim, todo tipo de emoção que a gente vai acumulando e esse acúmulo vai gerando uma série de consequências negativas no seu comportamento, vai gerando autossabotagem, paralisa você, gera procrastinação, atrapalha o seu sono, aumenta a sua ansiedade, enfim. Do mesmo jeito que a gente precisa cuidar da nossa alimentação, desintoxicar o nosso corpo, nós precisamos também desintoxicar as nossas emoções, limpar as nossas emoções. Se eu presto atenção no alimento que eu coloco na minha boca, que eu ingiro para o meu corpo, eu preciso também prestar atenção no que é que está entrando e alimentando os meus pensamentos e gerando emoções, mas não só isso, né? Então no dia a dia nós temos aí diversas fontes de negatividade que alimentam essas emoções negativas, mas além dessa negatividade do dia a dia, que vem através dos portais de internet, da mídia de massa, das conversas no dia a dia, nos grupos de WhatsApp, além todo esse lixo emocional, essa carga de pensamentos e imagens e notícias que alimentam esse lixo, o estresse, o lixo interno e o medo, e outras emoções também, como raiva, tristeza, revolta, tem um aspecto do acúmulo das situações do passado que você carrega, que é como se fossem as toxinas que você acumulou durante a sua vida. Então, se desde criança você se alimenta de forma natural, com alimentação saudável, orgânica, sem toxinas, o seu corpo hoje é um corpo mais limpo, Todo mundo hoje está submetido à toxina, não tem como fugir disso, por mais natural que você seja, através do ar, através de várias formas, Mesmo que você consuma orgânico, você não consegue consumir 100% orgânico, então você vai acumulando toxinas no seu organismo. Mas quanto mais natural você se alimenta, menos você acumula toxinas. Na parte emocional também acontece o mesmo. Se você nasceu num lar saudável, com pais saudáveis, que têm equilíbrio emocional, que dão bastante amor e carinho, então você vai acumular menos toxinas emocionais do que pessoas que tiveram mais dificuldades emocionais na infância. Mas o fato é que todo mundo acumula, em maior grau ou em menor grau, e esse trabalho aqui é para te ajudar a fazer essa limpeza dessa carga emocional do passado que tem afetado a sua vida de uma forma tão profunda que você talvez não tenha não tem nem consciência do quanto isso tem influenciado tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você decide, tudo aquilo que você cria para a sua vida é influenciado por essas toxinas que você vem acumulando. Bom, então vamos lá. Então, como é que são as regras aqui para você participar aqui do Detox Emocional? Primeira coisa, quero que você pense em alguma situação do passado, em algum evento que ao ser trazido para a sua memória, para a sua lembrança agora, traga alguma emoção desconfortável, alguma emoção negativa. Então pense agora em alguma situação que pode ser da infância, adolescência, pode ser com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar. Uma memória de alguma situação que causa desconforto emocional. Anota essa situação que você lembrou. Rapidamente assim, Não dá só um título para ela. E depois você vai fazer vai perceber qual é a imagem que surge quando você pensa nessa memória, qual a imagem que surge, qual é a sensação no seu corpo que surge, qual o nome da emoção e qual a intensidade numa escala de 0 a 10 dessa emoção. Então percebe tudo isso, anota, e depois que você anotou, pode ser no computador, pode ser no papel, pode ser onde você quiser. Esquece que isso existe. Pode colocar de lado essa anotação e você vai me acompanhar aqui no trabalho de limpeza emocional. Você vai fazer EFT junto comigo para limpar
acompanhando, né, a sessão que eu vou fazer com alguém que vai entrar ao vivo aqui comigo. E mesmo que você não esteja mais prestando atenção naquela situação que você escreveu, o seu subconsciente vai estar ligado naquela situação. E ele vai limpar para você as emoções daquela história, daquela memória que você anotou. Então, bem simples, bem fácil e dá resultado, é super eficiente. É isso que a gente está fazendo aqui no dia a dia, nesse projeto do Detox Emocional. Então, e para você entrar ao vivo aqui, o que é que eu recomendo? Estar com o celular carregado, porque a gente vai passar aqui 30, 40 minutos conversando. Ficar perto da fonte do Wi-Fi para você ter uma boa conexão, se você está usando Wi-Fi. Fone de ouvido de preferência. Você tem que estar com as mãos livres, então tem que apoiar o celular em algum lugar. E também, para você que entra aqui, você já está autorizando automaticamente que a sua imagem fique nas redes sociais, tá? Então isso aqui vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook, vai ficar no IGTV e outras pessoas vão assistir e talvez pessoas que você não queira que assista. Então você só entra aqui ao vivo comigo se você tem essa abertura e essa disposição para expor o que você pensa e sente. Podem surgir coisas bem sensíveis da família, enfim, de alguém que você não queira que veja. Então se você tem alguma restrição de falar ou de se expor, não entre aqui ao vivo comigo. Se você entra é porque eu já assumo que você tem essa disponibilidade e já está autorizado, tá? Depois, se não adianta se arrepender depois, né? Ou se você entrar, você já está autorizando que a sua imagem seja gravada e seja exposta nas redes sociais. Então é isso. Dito isso, eu vou aqui chamar alguém. Deixa eu ver aqui. Lua Lima. Vamos lá. Deixa eu chamar você aqui. Transmitir ao vivo com Lua. Aguardando você conectar, tá bom? Aceitar aí o chamado. Oi, André. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Só reforçando que está sendo gravado, vai ficar exposto nas redes sociais e que se você está aqui é porque autoriza e se não quiser que isso aconteça, então essa é a condição para participar. Sim, tudo bem. Eu vi o que você está falando. Ok. Então vamos lá. Você já fez EFT alguma vez? Já. Eu comprei o seu curso, eu acho que em 2015. Quase certeza que foi 2015. E no início me ajudou muito. Eu lembro que eu chorei muitas vezes fazendo EFT. E depois de um tempo eu não conseguia mais fazer. Eu simplesmente parei, mas eu acreditava muito, muito, muito na técnica. Mas eu comecei a me auto-sabotar muito para não fazer. Eu tentava fazer, as palavras não vinham. Ontem eu estava assistindo essa mesma live, e aí você falou alguma coisa, procura alguém. E eu fiz isso, eu procurei. Depois de alguns anos, ano retrasado, eu acho que foi a primeira vez que eu procurei um profissional de EFT, porque eu achei que não existia. Eu só conhecia você, e eu sabia que você não fazia mais atendimento. E depois de um tempo, eu me dei um estalo, não, talvez exista. E eu encontrei alguém, e foi muito bom também. Mas, enfim, depois eu mudei de país, perdi o contato com essa pessoa. E, enfim, eu ainda tenho uma certa dificuldade de fazer EFT em mim. Mas, assim, eu sempre procuro alguns sentimentos. Quando eu vejo que as coisas não estão acontecendo comigo, eu sempre procuro algum sentimento que... descobrir algo novo, porque por mais que eu tenha trabalhado várias coisas do meu passado, eu ainda sinto que eu ainda não progredi. Eu ainda tenho vários traumas em mim. Então, esses dias, eu descobri algo novo em mim. Desculpa, só tô tirando umas coisas aqui da mesa. Eu descobri um sentimento novo em mim, que eu não sei se esse sentimento justifica, assim, a minha dificuldade de me encontrar profissionalmente, eu até anotei aqui que eu não queria esquecer, de desistir fácil das coisas. Eu desisto muito fácil das coisas. E às vezes eu acho que eu encontrei alguma coisa que eu me identifiquei, que é minha paixão, eu me empolgo, eu quero fazer aquilo, mas de repente me vem um desânimo muito grande. E
E eu tô sempre tentando investigar o que foi a minha infância, meus pais separaram, foi muito complicado a separação dos meus pais, e eu carregava algumas coisas da minha infância. Mas aí me veio a lembrança de que quando eu era criança, a minha avó sempre ajudou o meu pai financeiramente. Não quero chorar, não acredito que eu vou chorar já. A minha avó sempre ajudou meu pai financeiramente. Quando os meus pais se separaram, eu fiquei com o meu pai, isso foi uma parte traumática também. E minha avó sempre foi uma pessoa com bastante recurso. E eu comecei a lembrar que minha avó sempre ajudou meu pai. Eu sempre soube disso, mas eu nunca fiz uma relação disso comigo, com a minha vida. E daí eu tive uma lembrança, eu falei pra minha irmã, Nara, o nome da minha irmã é Sayonara. Se você lembra que a avó Ita, que era minha avó, não devia estar falando o nome das pessoas, mas você lembra que a nossa avó sempre ia levar a feira do mês pra gente na nossa casa? Você lembra? Então, eu não sei se eu estou correta nesse pensamento, mas eu sinto que eu aprendi que as coisas elas devem ser dadas. Eu não consigo construir algo por mim mesmo. Mesmo quando eu estou trabalhando, quando eu trabalhava na minha profissão. Vamos lá. Deixa eu cortar um caminho aqui, tá? Demais, tá? Eu quero que você traga para mim uma memória que você queira limpar. É isso que a gente precisa fazer aqui. Senão a gente vai ficar falando aqui 50 minutos e não vai chegar em lugar nenhum. Tá, desculpa, eu estava tentando lembrar do contexto. Mas enfim, essa memória da minha avó, eu não sei se isso é uma memória ruim, essa memória quando da você minha começou avó sempre... a falar, você começou a chorar. Então por que você estava chorando quando você começou a falar sobre isso? Eu choro quando eu penso que a gente sempre teve que ser ajudada, sabe? Meu pai, amo muito meu pai e ele veio a falecer ano passado, mas parece que eu tô atingindo ele falando isso, mas o meu pai, ele também não se encontrou profissionalmente, sabe? Uhum. E a mãe dele, a minha avó, sempre ajudou muito ele. Ela trazia feira pra gente, a minha avó trocava de carro do meu pai, minha avó comprava roupa pro meu pai. Então eu tenho essa lembrança da gente sendo muito ajudado. A gente não aprendeu a construir a nossa própria vida, a lutar pelos nossos sonhos, a construir uma profissão. Então a gente sempre foi ajudado. Então eu fico triste quando eu lembro disso, quando eu constato que o meu pai ele não conseguiu o que ele queria e talvez eu esteja no mesmo caminho que ele. Uhum. Vamos lá. Então volta nessa cena lá da sua avó chegando lá na sua casa, entregando a feira, vê se vem essa sensação de tristeza. Vem um nó na garganta. Então, bate um ponto, cara. Todo mundo em casa que está assistindo vai fazendo junto comigo. Não precisa repetir as frases, né? Quem está em casa, mas isso vai limpar a questão que você escreveu lá. Então vamos lá. Mesmo que eu sinta esse nó na garganta. Mesmo que eu sinta esse nó na garganta. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza. Mesmo que eu sinta essa tristeza. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse nó na garganta. Mesmo que eu sinta esse nó na garganta. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um nó na garganta. Eu sinto um nó na garganta. Eu lembro da minha avó chegando todo mês com a feira. Lembro da minha avó chegando todo mês com a feira. Ajudando meu pai. Ajudando meu pai. Todo mês acontecia a mesma coisa. Todo mês acontecia a mesma coisa. Pra gente sobreviver, a gente tinha que ser ajudado. Pra gente sobreviver, a gente tinha que ser ajudado. Meu pai tinha que ser ajudado. Meu pai tinha que ser ajudado. A minha avó trocava o carro dele. Minha avó trocava o carro dele. A minha avó entregava a feira. Minha avó entregava a feira. E eu fiquei com a sensação de que as coisas têm que ser dadas. De que as coisas têm que ser dadas. Como se a gente não tivesse capacidade. Como se a gente não tivesse capacidade. De conseguir por conta própria. De conseguir por conta própria. Eu vi meu pai a vida inteira nesse padrão. Eu vi meu pai a vida inteira nesse padrão. E eu tenho repetido isso de forma inconsciente.
sentido isso de forma inconsciente. Tá sentindo alguma coisa? Continuo sentindo um aperto na garganta. Uhum. Vamos lá. Sabe dizer qual é a sensação? Qual é o nome da emoção? Angústia. Mesmo que eu sinta essa angústia. Angústia, como se eu só estivesse repetindo e dizendo, eu constato isso tudo é verdade, não tenho como mudar isso, é o que eu sinto. Mesmo que eu sinta essa angústia. Mesmo que eu sinta essa angústia. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não consiga mudar esse padrão. Mesmo que eu não consiga mudar esse padrão. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa angústia. Mesmo que eu sinta essa angústia. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma angústia. Eu sinto angústia. Eu não consigo mudar esse padrão. Eu não consigo mudar esse padrão. Eu sinto um nó na garganta. Eu sinto um nó na garganta. Eu venho repetir na história do meu pai, Vou repetir na história do meu pai. que dependia da minha avó Que dependia da minha avó. para ter uma vida digna. Para ter uma vida digna. Minha avó entregava a feira todo mês, Minha avó entregava a feira todo mês. ajudava financeiramente. Ajudava financeiramente. Isso gerou uma sensação de incapacidade. Isso gerou uma sensação de incapacidade. Como se meu pai não fosse capaz Como se meu pai não fosse capaz de prover para a família. de prover para a família. E eu sinto a mesma sensação hoje, o mesmo bloqueio. Eu sinto o mesmo bloqueio aqui. Eu venho repetindo a mesma história. Estou repetindo a mesma história. E eu sinto uma angústia por isso. Eu sinto angústia por isso. Uma sensação de que eu não consigo mudar. A sensação de que eu não consigo mudar. E que não é possível mudar. Que não é possível mudar. Eu apenas repito o mesmo padrão. Eu repito o mesmo padrão. Como é que você sentiu agora? Então tua voz desapareceu. Oi? Desapareceu. Tá me ouvindo? Diminuiu 20, 30% do nó que eu tô. Ainda tá o quê? Sentindo angústia ainda, não é isso? Eu sinto angústia. Ainda é a sensação de que é impossível mudar? Parece que essa sensação diminuiu um pouco, mas não deixou de ser verdade, mas diminuiu um pouco. Diminuiu um pouco. Uhum. Mesmo que eu sinta essa angústia, Mesmo que eu sinta essa angústia, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que pareça impossível mudar, Mesmo que pareça impossível mudar, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que me pareça impossível mudar esse padrão, Mesmo que me pareça impossível mudar esse padrão, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto uma angústia. Eu sinto angústia. Eu sinto uma coisa na garganta. Eu sinto uma coisa na garganta. Um nó na garganta. Um nó na garganta. Um aperto na garganta. Um aperto na garganta. Uma angústia na garganta. Uma angústia na garganta. Parece que é impossível mudar essa história. Parece que é impossível mudar essa história. Parece que eu não tenho capacidade de mudar essa história. Parece que eu não tenho capacidade de mudar essa história. Parece que eu não tenho poder de mudar essa história. Parece que eu não tenho poder de mudar essa história. Eu fico presa a esse mesmo padrão de repetição, Eu fico presa a esse mesmo padrão de repetição. de incapacidade, Incapacidade. de não conseguir prover para minha vida. Não consegui prover para minha vida. É a mesma energia do meu pai, É a mesma energia do meu pai. uma repetição desse padrão. Uma repetição desse padrão. Meu pai precisava ser ajudado. Meu pai precisava ser ajudado. Ele não conseguia prover sozinho.
sozinha. Eu repito o mesmo padrão hoje. Eu repito o mesmo padrão. Me parece impossível de sair disso. Parece impossível de sair disso. Observa agora como é que tá a garganta, sensação de angústia. Eu acho que a garganta diminuiu um pouco. Como Tá se sentindo? antes tivesse um limão e agora é uma acerola. Uhum. Uma coisa menor. Como se antes tivesse uma coisa maior bloqueando e agora tem uma coisa menor. Uhum. Vamos fazer mais um pouquinho então. E a gente vai depois investigando, trazendo na memória. Aí a gente faz para a sensação física, porque a sensação física é o bloqueio da energia, que é a própria emoção velha, né, acumulada. A gente está limpando um pouco isso para ir desconstruindo esse padrão. Então, se eu tenho um padrão e me vem na mente que é impossível mudar, vem a sensação de que é impossível mudar, as chances são que eu vou fazer de tudo para não mudar aquilo. Eu não vou ver as possibilidades de mudar, eu não vou conseguir perceber como é que muda, de que forma muda. Eu não vou nem conseguir receber as ajudas que eu preciso ou em busca das ajudas que eu preciso para mudar aquele padrão. Então, sentir que é impossível mudar alguma coisa é um pensamento extremamente sabotador, é uma sensação extremamente sabotadora que vai moldar o seu comportamento para que você não consiga sair daquilo. A primeira coisa que eu estou fazendo é limpar esse pensamento, ajudar a limpar isso. Porque depois que limpar, você vai perceber que, embora você não tenha conseguido sair até hoje, mas não é impossível. Vai surgindo essa sensação. Eu entendo que eu não consegui até hoje, mas não me dá mais a sensação de que é impossível. E deve existir algum caminho, mesmo que eu não saiba qual é, mesmo que eu não saiba como, deve existir algum caminho. Vamos lá. Vamos bater aqui no ponto do karatê mais uma vez. Mesmo que eu sinta essa angústia na garganta, Mesmo que eu sinta essa angústia na garganta, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda completamente. Mesmo que tenha esse nó na garganta, Mesmo que eu tenha esse nó na garganta, do tamanho de uma acerola, do tamanho de uma acerola. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse nó na garganta, Mesmo que eu sinta esse nó na garganta, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto um nó na garganta, Eu sinto um nó na garganta. uma sensação de impossibilidade, Uma sensação de impossibilidade. de estar presa a essa repetição, De estar presa a essa repetição. de incapacidade, De incapacidade. de não conseguir prover para a minha vida, De não conseguir prover para minha vida. de ter uma vida confortável por mim mesmo, De ter uma vida confortável por mim mesma. pela minha própria capacidade, Pela minha própria capacidade. que é uma repetição da história do meu pai, Uma repetição da história do meu pai, que era sempre ajudado. que era sempre ajudado. Eu tenho essas lembranças da infância. Eu tenho essas lembranças da infância. A minha avó trazendo na feira do mês, Minha avó trazendo a feira do mês. a minha avó ajudando meu pai, Minha avó ajudando meu pai. trocando o carro dele, Trocando o carro dele. sempre ajudando financeiramente. Sempre ajudando financeiramente. E talvez ele se sentisse incapaz, Talvez ele se sentisse incapaz. incapaz de prover por si mesmo. Capaz de prover por si mesmo. E ele precisava sempre de ajuda. E ele precisava sempre de ajuda. Eu venho repetindo a mesma história. Eu venho repetindo a mesma história. Isso me deixa angustiado. Isso me deixa angustiada. Observe mais uma vez a garganta. Bem melhor. Ainda tem uma acerola, tem algum Não. carocinho de milho. Parece que eu nem acredito. Nem acredita no quê? Que tá limpa. Uhum. Esse ainda tem, nem que seja pequenininho o desconforto, tá? Angústia na garganta, algum nozinho. Vamos observar agora. Tem algo como um laço. Como? Um laço. Um laço. Algo pequeno. Uhum. Em vez de ser um nó. Certo.
Agora, pensa no seguinte, se conecta com esse pensamento de que é impossível sair disso e ver se ele está fazendo sentido ainda como antes. Ainda tem um peso, assim, como é uma verdade que dói. É uma verdade que dói. Certo, vamos lá então. Mesmo que eu sinta que é impossível mudar, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha a sensação de que isso é uma verdade de que isso é uma verdade. e eu não tenho como mudar Eu não tenho como mudar. e seguir um destino diferente do meu pai. Seguir um destino diferente do meu pai. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Parece que é impossível mudar. Parece que é impossível mudar. Parece que eu tenho que repetir esse mesmo padrão do meu pai. Parece que eu tenho que repetir esse mesmo padrão do meu pai. Se ele não conseguiu, eu também não consigo. Se ele não conseguiu, eu também não consigo. É uma verdade que dói. 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 Essa sensação de incapacidade de mudar. Essa sensação de incapacidade de mudar. Incapacidade de prover a minha vida. Incapacidade de prover a minha vida. De forma independente. De forma independente. Sem precisar de ajuda. Sem precisar de ajuda. E ter uma vida confortável. E ter uma vida confortável. Meu pai não conseguiu isso. Meu pai não conseguiu isso. E eu venho repetindo a mesma história. Eu venho repetindo a mesma história. Parece impossível mudar. Parece impossível mudar. Se meu pai não conseguiu, quem sou eu para conseguir? Se meu pai não conseguiu, quem sou eu para conseguir? Me dá uma sensação de verdade. Me dá uma sensação de verdade. Uma verdade que dói. Uma verdade que dói. Uma constatação Uma constatação. de uma impossibilidade. De uma impossibilidade. Quem sou eu para conseguir? Quem sou eu para conseguir? Se meu pai não conseguiu. Se meu pai não conseguiu. Como é que você sentiu? Não sei, parece que do meio pro fim foi... Eu fui sentindo que aquilo não era tão verdade. Certo. Começou a desconstruir mais, né? Não está desconstruindo aos poucos esse pensamento, né? A energia dessa verdade, esse pensamento. O que energiza as crenças, né? Essa sensação de eu não posso mudar, é impossível mudar, é a emoção que está atrelada a esse pensamento. E quando a gente faz EFT, a gente está dissolvendo a emoção que está atrelada a esse pensamento. Essa emoção vai se dissolvendo e aquela frase que parecia tão verdadeira, ela vai sendo desconstruída, ela vai começando a ficar um pouco falsa, não tão mais intensa quanto antes, ela vai mudando. Ela pode mudar, por exemplo, de é impossível para... Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. E começa a ficar numa graduação mais... Sim, parece que é essa sensação de impossível para difícil. Eu não sabia descrever, tipo... Não é que eu não acho que é impossível, eu só não tenho certeza, mas acho que é isso. Não é que seja impossível, talvez seja difícil, muito difícil. Difícil. Quando eu falei assim, né, quem sou eu para mudar? Se meu pai não conseguiu, quem sou eu para conseguir? Isso, de alguma forma, fez sentido para você? Fez, mas não com muita intensidade. Eu já tive esse pensamento e eu acho que agora ele já não é um pensamento tão forte. Que parece que eu realmente tenho chances de ir nesse caminho dele. Antes eu estava sentindo isso muito forte, mas agora não tanto. Parece que eu tenho uma chance. Uma chance de quê? De não seguir esse mesmo caminho, de poder me prover. Mas certo. Ainda parece assim... Eu acabei de falar de me prover e eu senti como se... Não sei se eu estou falando a verdade. Entendi. Vamos lá, a gente vai fazer mais EFT para isso, tá? Mas hoje como é que é a sua vida? Você trabalha, você recebe ajuda?
Hoje, né, eu perdi meu emprego há alguns meses, há quase 3 meses, porque por causa da pandemia, mas aí eu tinha algum dinheiro salvo. E aí é isso, eu tenho esse dinheiro, um certo dinheiro, e agora eu estou investindo numa nova profissão aqui, e eu estou com muito medo, porque parece que eu encontrei agora a profissão que eu queria, mas depois eu fico, será que é realmente isso ou é só mais uma empolgação passageira e depois Uhum. isso vai passar e não vai ser a verdade que eu acho que é? Não, eu não vou conseguir o que eu acho que eu vou conseguir. Qual era a sua Estou muito, profissão? muito feliz. Qual era a sua profissão antes? Eu sou advogada no Brasil, mas eu não estou mais no Brasil, eu estou morando na Austrália. Então aqui eu trabalhava no aeroporto, não era algo que eu gostava. Era uma coisa, Uhum. no início eu gostava muito, me ajudou muito para eu desenvolver meu inglês, para eu ter um emprego que pagasse minhas contas, foi muito bom. E eu no início achava que era realmente impossível. Eu vim para cá porque para vencer esse desafio, porque eu achava que ou eu forçava a mim mesma a estar numa situação que me obrigasse a sobreviver por mim mesma, ou isso nunca ia acontecer. Foi por isso que eu decidi vir para cá. E eu vim acreditando que eu ia voltar, que eu não ia conseguir vencer por mim mesma. E aí eu consegui um emprego. Depois que eu consegui um emprego, eu achei que aquilo era muito fácil, que é muito fácil encontrar um emprego assim. Eu queria, o novo desafio passou a ser sobreviver de algo que eu realmente gostasse. Não só algo que pagasse minhas contas aqui. E agora eu acho que eu encontrei algo que eu gosto, mas ainda tenho aquela sensação de será que eu encontrei mesmo? Será que eu estou mais uma vez empolgada com algo novo e eu vou destruir isso logo? Uhum. Qual foi essa coisa nova que você encontrou? É tratamentos faciais, tratamentos estéticos faciais. Certo, ok. Eu gosto muito, muito de cuidados com a pele. Nunca imaginei que poderia trabalhar com isso na minha vida. Uhum. Sempre fui para outro lado completamente diferente. E aí eu nunca achei que eu fosse me interessar por esse tipo de carreira. E aí eu descobri aqui uma oportunidade de um curso muito bom, que eu não preciso ter uma qualificação prévia, e ele é uma tecnologia muito bacana, que eu realmente estou achando bacana. E os rendimentos são razoáveis, mas claro, eu vou ter que dar muito de mim. Então eu tenho esse medo, será que eu vou conseguir mesmo dar muito de mim? Será que eu vou realmente, será que é isso mesmo que eu amo? Será que eu realmente encontrei? É isso. Tá, então vamos lá. À medida que a gente for limpando esses sentimentos que estão por trás, né, dessa sensação de impossibilidade, de incapacidade, você vai começar a ter mais certeza das coisas. Essas empolgações passageiras vão começar a não acontecer mais. Porque a empolgação passageira, muitas vezes, é só é como se fosse a euforia de um vício, quando você está sentindo mal e aí você tem uma substância que te dá uma fugida da realidade, e aí você toma aquilo e passa um tempo meio eufórico, mas depois aquilo passa e você volta para o seu vazio. É essa sensação. Então o que a gente está trabalhando é o que está por trás desse vazio, dessa falta de sensação de capacidade. Então, limpando isso, você vai tendo mais certeza do seu caminho, você vai tendo mais força de vontade. Eu sempre explico o seguinte, que força de vontade, que ninguém nasce sem força de vontade, que falta de força de vontade não existe no fundo. O que existe é bloqueio emocional, porque todo ser humano tem força de vontade, tem uma força interior dentro dele. Ele pode não estar acessando por conta da negatividade que está por cima dessa essência que é plena e que tem força de vontade, que sabe o que quer, que sabe que tem uma missão e que sabe que pode chegar em qualquer lugar, que sabe que pode conquistar qualquer coisa. Mas os bloqueios vão impedindo a gente de sentir aquilo. Então, limpando a negatividade, a força de vontade surge e a pessoa consegue fazer o que ela precisa fazer para chegar onde ela quer chegar. Vamos lá, vamos fazer mais EFT, tá? Mesmo que eu tenha a sensação que é muito difícil me prover, construir uma vida confortável, de forma independente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu ainda me sinta presa,
mesmo que eu ainda me sinta presa ao padrão do meu pai, ao padrão do meu pai, que precisou a vida inteira ser ajudado. que precisou a vida inteira ser ajudado. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Parece difícil sair desse padrão. Parece difícil sair desse padrão. Difícil prover a mim mesmo Difícil prover a mim mesma e me sustentar de uma forma digna, e me sustentar de uma forma digna, de uma forma confortável, de uma forma confortável, pela minha própria capacidade. pela minha própria capacidade. Talvez tenha uma sensação em mim de que eu sou incapaz. Mas tem uma sensação em mim de que eu sou incapaz. Uma repetição Uma repetição da forma como meu pai se sentia. da forma como meu pai sentia. Sensação de que eu não posso, A sensação de que eu não posso, de que eu não consigo, que eu não consigo, de que não é pra mim, que não é pra mim, de que eu não tenho força, que eu não tenho força, de que eu não consigo me prover sozinho. que eu não consigo me prover sozinho. E eu fico repetindo a mesma história do meu pai, Eu fico repetindo a mesma história do meu pai, enredada nesse tipo de crença, enredado nesse tipo de crença, de padrão emocional. de padrão emocional. E às vezes eu fico empolgada com uma ideia nova, Às vezes eu fico empolgada com uma ideia nova, como eu me empolguei nesse momento, como eu me empolguei nesse momento. e depois a empolgação vai embora. Depois a empolgação vai embora. Eu tenho medo que isso se repita. Tenho medo que isso se repita. Sentiu alguma coisa agora? Senti que eu tava só falando coisas que são verdade mesmo. O que é verdade? Que eu tô repetindo o padrão do meu pai, que eu não sei o que eu quero. A sua irmã também repete essa mesma história? Um pouco. Se você, porventura, conseguir romper isso e conseguir prover para si mesmo uma vida confortável, qual é a consequência negativa disso? Você falou isso, eu pensei, eu vou destruir de alguma... Ai, que horrível falar isso, mas Sem censurar, como- pode falar. é como se, tá, se você conseguisse prover, eu acho que eu posso conseguir, mas eu acho que eu vou dar um jeito de destruir, de perder. Eu acho que isso aconteceu algumas vezes com meu pai. Ai, não acredito que a gente fica tão ligada a isso. Então o lado negativo é conseguir, mas depois perder tudo, destruir. É isso? Isso. E aí, Isso. para isso não acontecer, é melhor nem conquistar, é melhor nem... Talvez. Sim, mais confortável não conquistar do que conquistar e perder. Vamos lá, e você já viu seu pai passar por isso, né? Tem um período que começa, parece que vai, e depois perde tudo. É isso? Vamos lá. Mesmo que eu sinta medo Mesmo que eu sinta medo de me empolgar, de me empolgar, começar a crescer, começar a crescer, achando que eu superei esse desafio na minha vida achando que eu superei esse desafio na minha vida, e perder tudo, perder tudo, como eu já vi acontecer com meu pai. como eu já vi acontecer com meu pai. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo Mesmo que eu tenha medo de conseguir e depois perder, de conseguir e depois perder. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu já vi acontecer com meu pai. Eu já vi acontecer com meu pai. Ele conseguir conquistar algumas coisas Ele conseguir conquistar algumas coisas e depois voltar para a dependência. e depois voltar para a dependência. Eu já vi acontecer comigo também. Já vi acontecer isso comigo também. Eu fico empolgado Eu fico empolgada, e depois eu perco tudo. depois eu perco tudo. E eu não quero ficar vivendo a vida desse jeito. Eu não quero ficar vivendo a vida desse jeito. Por isso eu fico com medo quando eu fico empolgada. Por
Por isso eu fico com medo quando eu fico empolgada. Eu tenho medo que aconteça o que sempre aconteceu. Tenho medo que aconteça o que sempre aconteceu. O que sempre aconteceu com meu pai. O que sempre aconteceu com meu pai. O que sempre aconteceu comigo. O que sempre aconteceu comigo. Quando eu conquisto alguma coisa, Quando eu conquisto alguma coisa, ao invés de ser bom, ao invés de ser bom, é bom só no começo. é bom só no começo. Depois me vem aquela sensação ruim Depois vem a sensação ruim, de que eu posso perder tudo. que eu posso perder tudo. Então uma coisa boa sempre traz uma coisa ruim. Então a coisa boa sempre traz uma coisa ruim. E às vezes é melhor nem conquistar nada, E às vezes é melhor nem conquistar nada, para não perder depois. pra não perder depois. Pode parecer uma coisa sem sentido racionalmente, Pode parecer uma coisa sem sentido racionalmente, mas é assim que eu me sinto. mas é assim que eu me sinto. Como é que você sentiu agora? Voltou o nó na garganta. Botou na garganta, né? Vamos lá. Mesmo que eu sinta esse nó na garganta, Mesmo que eu sinta esse nó na garganta, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo Mesmo que eu sinta medo de conquistar e perder, de conquistar e perder, como já aconteceu comigo outras vezes, como já aconteceu comigo outras eu vezes, me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um nó na garganta. Eu sinto um nó na garganta. Eu tenho medo de crescer e voltar para a estaca zero. Tenho medo de crescer e voltar pra estaca zero. E repetir o passado. Repetir o passado. Repetir a história do meu pai. A história do meu pai. De vez em quando ele crescia De vez em quando ele crescia e voltava a estaca zero. e voltava a estaca zero. Voltava para a dependência. Voltava pra dependência. Por isso eu tenho até medo quando eu fico empolgada com alguma coisa. Por isso que eu tenho até medo quando eu fico empolgada com alguma coisa. Eu tenho medo de voltar. Tenho medo de voltar Para esse mesmo ponto de dependência. pra esse mesmo ponto de dependência. Quando eu fico empolgada com alguma situação Quando eu fico empolgada com alguma situação que pode mudar a minha vida, que pode mudar a minha vida, já soa um alarme dentro de mim, já sou um alarme dentro de mim, que é temporário, que é temporário, que não vai durar, que não vai durar, que não se sustenta, que não se sustenta, que vou voltar para a mesma história, que volta pra mesma história, repetindo a história do meu pai, repetindo a história do meu pai, repetindo a minha história. repetindo a minha história. Você sentiu agora? Diminuiu um pouco. O que é que diminuiu? Diminuiu o peso da verdade. O peso de verdade. E o nó na garganta, como é que tá? Diminuiu. Uhum. Não desapareceu, diminuiu. Certo, vamos lá. Então a gente está fazendo aos poucos, né? Desconstruindo essa sensação aos pouquinhos, esses pensamentos muito sabotadores. Então Então um pensamento é esse que a gente detectou agora, né? Se eu conseguir, eu posso perder tudo depois. E aí isso vira um gatilho, que quando vem uma coisa boa, eu já sinto uma coisa ruim. Se eu engajo numa coisa boa que pode mudar a minha vida, já sou o alarme. Não, mas vai acabar isso, vai durar um certo tempo, eu vou voltar para onde eu estava. Então, isso vai fazer com que eu não consiga progredir mesmo, né? Para que eu vou me empolgar com isso, se depois volta tudo para a estaca zero? Para que eu vou ficar me esforçando? É melhor ficar aqui do jeito que eu estou. Então isso é um pensamento, uma sensação bem limitante. Eu lembro que quando, na fase que eu estava numa vida financeira muito difícil, numa empresa que eu tinha de engenharia, quando eu recebi um pagamento, era muito difícil receber pagamento, vivia sempre devendo, era uma coisa bem complicada. E aí quando eu conseguia finalmente receber um pagamento, a sensação de alívio ou de alegria por receber o pagamento era muito passageira, porque era assim, eu recebo o pagamento, mas eu sei que eu vou só pagar a dívida e já vou ficar zerado de novo. Uhum. Então, era um esforço, uma luta para conseguir, e quando finalmente consegui, ao invés de ficar bem e feliz com aquilo, já havia uma sensação ruim automática de que nada adiantava aquilo, porque eu só ia
pagar o que eu devia, e olhe lá, nem consegui pagar tudo que eu devia. Então, isso aí bloqueia a pessoa de buscar a solução de sair, porque nunca é bom, sempre tá ruim. Aconteceu comigo quando eu era advogada, quando eu conseguia um dinheiro, primeiro que eu nunca tinha a sensação daquele dinheiro ter sido realmente de trabalho. Isso aqui foi fácil, não foi realmente um trabalho. Parecia que eu arranjava alguma coisa para dizer que realmente eu não estava trabalhando. E era essa sensação de alegria, do dinheiro, mas depois eu tinha que pagar um monte de coisa e em pouco tempo já estava com pouco. Eu nunca fiquei assim, na miséria, mas eu sempre naquele estado do suficiente. Certo. Você vê que tem uma regulagem interna que faz isso na pessoa. Tem uma regulagem interna, tem. Então a regulagem interna mantém você sempre naquele nível. Não importa o que aconteça, se ganha mais, se ganha muito, perde, volta para o mesmo nível. E se passar uma fase difícil, que é de afundar muito, acontece alguma coisa que a pessoa volta para aquele patamar que é suficiente, mas não confortável, né? Suficiente, paga as contas, mas sempre na limitação. Então, tem uma chave mesmo, um termostato dentro da pessoa que regula e que ele é regulado pelas crenças, né? Pelas emoções, pelas crenças que a gente carrega, pela média dessas crenças, porque certamente tem crença de que você pode, de alguma forma, você pode, que você é capaz, e tem as que diz que você não é capaz, que você não pode, que você não merece, que tem que repetir a história do seu pai, enfim, tem uma série de pactos inconscientes também que vão fazendo a gente repetir as mesmas histórias. Bom, dá só uma olhada na garganta, como é que tá agora, ver se tá um nó ainda, o que é que você está sentindo? Tá um pouco, tá um pouco. Vê se está dando ainda medo de ser só uma empolgação em passar e voltar para o mesmo patamar de antes. Sim. Vamos lá. Eu tenho muito medo de ser uma empolgação em passar. Mesmo que eu sinta esse medo. Mesmo que eu sinta esse medo. De ser apenas uma empolgação. De ser apenas uma empolgação. E passar. Vai passar. E me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo. Mesmo que eu tenha medo. De repetir o que eu já vivi no passado. De repetir o que eu já vivi no passado. De me empolgar e depois passar. De me empolgar e depois passar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Saiu alguma coisa aí? Tá saindo alguma coisa? Arroto? Sim. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Dessa empolgação que eu sinto nesse momento. Dessa empolgação que eu senti nesse momento. Desse trabalho novo, com estética. Estética. Porque eu tenho medo que aconteça o que já aconteceu no passado. Que eu tenho medo que já aconteça o que já aconteceu no passado. Vem uma empolgação grande. Empolgação grande. E depois eu fico sem motivação. Depois eu fico sem motivação. Sem energia. Sem energia. E volto para o mesmo patamar anterior. E volto para o mesmo patamar anterior. Aconteceu comigo diversas vezes. Aconteceu comigo diversas vezes. Acontecia com meu pai também. Acontecia com meu pai também. Você via acontecer isso com ele animado, assim, com alguma coisa e... Sim. Vai dar certo, vai ser incrível. E depois... Eu vi esse padrão acontecer com meu pai. Eu vi esse padrão acontecer com meu pai. Ele ficava muito empolgado. Ele ficava muito empolgado. Dizendo que ia dar certo. Dizendo que ia dar certo. E por um tempo até que dava certo. Por um tempo até que dava certo. E depois dava errado. Depois dava errado. E ao observar isso, quando eu era criança... E ao observar isso, quando eu era criança... Minha mente foi sendo programada. Minha mente foi sendo programada. Para repetir a mesma história. Para repetir a mesma história. A história da empolgação. A história da empolgação. E que depois dá tudo errado. Depois dá tudo errado. É assim que eu aprendi que a vida é. Foi assim que eu aprendi que a vida é. É como se tivesse um programa que eu absorvi. Como se tivesse um programa que eu absorvi. Olhando a realidade do meu pai. Olhando a realidade do meu pai. Aquela sensação de euforia e empolgação no começo.
uma sensação de euforia e empolgação no começo. que eu também sentia junto com ele. Que eu também sentia junto com ele. E depois a tristeza, Depois a tristeza, decepção, decepção, das coisas dando errado. as coisas dando errado. Sempre voltando para estaca zero. Sempre voltando para estaca zero. Sempre voltando ao mesmo patamar anterior. Sempre voltando ao mesmo patamar anterior. É um programa que eu repeti. É um programa que eu repito. A minha mente foi programada para isso. A minha mente foi programada para isso. Observando a história do meu pai. Observando a história do meu pai. Como é que você está sentindo agora? É aquela sensação do arroto, Uhum. vai ser querendo sair, mas tá meio preso aqui, mas não tenho mais na garganta. Uhum. E ainda sinto que é verdade, que eu me empolgo, mas não tão verdade assim. Parece que é só uma coisa que eu me acostumei a falar. Uhum. Vou fazer mais uma última rodada, né? A gente está com o tempo já bem limitado aqui. Depois eu quero dar algumas instruções, tá? Tá. Mesmo que eu tenha alguma coisa presa no peito, Mesmo que eu tenha alguma coisa presa no peito, que ainda não saiu, que ainda não saiu, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha essa sensação no peito, Mesmo que eu tenha essa sensação no peito, como se fosse um arroto, como se fosse um arroto, uma emoção presa, uma emoção presa, que ainda não saiu. que ainda não saiu. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto medo quando eu fico empolgado, Eu sinto medo quando eu fico empolgada, porque eu já conheço esse programa que roda dentro de mim. porque eu já conheço esse programa que roda dentro de mim. E o programa funciona da seguinte forma: O programa funciona da seguinte forma. eu fico animada com alguma coisa, Fico animada com alguma coisa, eu fico bem empolgada no começo, bem empolgada no começo. as coisas começam a dar certo, As coisas começam a dar certo, e depois dá tudo errado. depois já tudo errado. E eu volto para o mesmo patamar anterior, Eu volto no mesmo patamar anterior, sentindo frustração, sentindo frustração, decepção, decepção, tristeza tristeza, e uma sensação de que eu não posso sair do patamar que eu estou. sendo que eu não posso sair do patamar que eu estou. Não importa o esforço que eu faço, Não importa o esforço que eu faço, não importa onde eu consiga chegar, não importa onde eu consiga chegar. parece que tudo volta ao que era antes. Parece que tudo volta ao que era antes. Era exatamente o que acontecia com meu pai. Exatamente o que acontecia com meu pai. Ele ficava bem empolgado, Ele ficava bem empolgado, conquistava algumas coisas conquistava algumas coisas, e depois voltava para a estaca zero. depois voltava para a estaca zero. E é isso que eu tenho repetido. E é isso que eu tenho repetido. Como é que você sentiu? Parece que não é verdade a minha parte. Qual é que não é verdade? Que eu vou, quando a gente fala que parece que eu estou seguindo o mesmo padrão dele, eu já não sinto mais tanta verdade que eu esteja. Uhum. Vamos lá. Então a gente fez aqui um trabalho, né, que foi ajudando a desconstruir esses pensamentos. Como é que tá a sensação aqui no peito? Aquela que estava presa, alguma coisa aqui ainda tá? Eu não tô mais com a sensação na garganta, mas parece que desceu Uhum. como se fosse algo realmente que, não sei se é o arroto ou se é apenas um desconforto. Uhum. Então é o seguinte, ó, você pode continuar trabalhando essa sensação, esses pensamentos, mas depois é muito importante que você volte lá no passado, nas memórias com seu pai, e trabalhe a tristeza que você sentia desses momentos. Por exemplo, se tem sentimento de pena dele, você trabalha o sentimento de pena. Talvez isso, não vou até anotar. Se tem sentimento lá dessa época de escassez, minha avó trazendo as coisas, aquela sensação de a minha avó com pena do meu pai, com pena da gente, ajudando por pena, e eu sentindo uma escassez, sentindo incapacidade, sentindo que meu pai é incapaz. E aí você vai dissolvendo tudo isso, até você não sentir mais pena. Porque quando eu sinto pena do meu pai,
eu estou duvidando da capacidade dele. Eu sou 50% meu pai. Se eu duvido da capacidade dele, eu duvido da minha capacidade também. Eu não tenho como me sentir capaz se eu sinto pena dele. Não tem como. Se eu sinto pena de pai e mãe, eu estou sentindo pena de mim, eu estou me sentindo incapaz. Então precisa limpar bem essa emoção. Então não sei quanto tempo isso vai durar, mas com certeza você progrediu aqui, né? Deu uma progredida nessa mudança do padrão, mas ainda precisa certamente se aprofundar e limpar mais e mais situações, tá bom? Sim, eu vou continuar fazendo quando desligar. Você tem mais alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar ou perguntar? Não, eu acho que você foi bem. Você chegou agora num ponto que eu vou precisar trabalhar, porque eu não tinha pensado nesse ponto da pena. Talvez é isso, eu tenho muita pena do meu pai, tinha muita pena do meu pai. E você falou isso, 50% eu sinto isso. É por isso que eu não sou completamente igual a ele, mas eu sinto que tem uma parte de mim que é igual a ele. Uhum. Isso Então, aí. é isso, eu vou trabalhar nisso agora, vou trabalhar nesse sentimento de pena. Não, agradeço demais, André. Poxa, obrigado por ter participado, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Bom, então é isso. Então eu peço que vocês agora também vejam a situação que vocês escreveram no papel para ver se ela mudou de alguma forma, né? Aquela situação que o seu subconsciente começou a limpar, né? Em paralelo. Aproveitar para lembrar também, né, que sempre mensalmente eu faço um workshop com conteúdo mais aprofundado para fazer limpeza emocional. Cada mês vai ser um tema diferente. Então, se você quiser saber sobre esse workshop, é um workshop, né, com 3, 4 horas de duração, focado em algum tema específico. Entra no grupo do WhatsApp, está aqui no link da bio, vai no link da bio, clica lá, entra no grupo para você entender, né, qual é, receber as informações do próximo workshop, quando é que vai ser, o investimento, enfim, todas as informações necessárias. Deixa eu só responder aqui algumas perguntas. Ainda tenho aqui mais 2 minutinhos. André, quanto ao esposo, essa relação fica presa também? Meu esposo é muito acomodado e fico presa a ele. Eu não entendi qual foi a pergunta, né? Mas você deve sempre focar em trabalhar as suas emoções, as suas crenças, né? O outro é o outro, eu não posso fazer muita coisa, eu posso trabalhar em mim. André, quanto às rodadas positivas, quando devemos usar? Você pode usar quando você já limpou bastante a emoção negativa, você pode acrescentar. Se você souber encaixar frases positivas que façam sentido, que a pessoa consiga absorver aquilo, né? E testar com a pessoa se parece verdadeiro para ela. Tá? Aldenice, né? Que coisa boa, estou fascinada com o progresso da EFT. Maravilha. Bom, então, se você está vendo aqui no replay, por favor, deixa comentário aqui. Manda essa live para alguém aqui. Tem um aviãozinho, né, para você poder mandar para alguém o replay. Vai estar no IGTV. Então, se você está vendo no IGTV ou no Facebook ou no YouTube, enfim, deixa comentário para eu saber exatamente o que você achou, o que você sentiu. Eu sempre volto para ver os comentários e manda para alguém, compartilha, para que outras pessoas tenham a chance de passar por esse processo de cura e desintoxicação das emoções. Então é isso. Vou me despedindo por aqui e encontro vocês no próximo Detox Emocional, né, de segunda a sexta, às 8h50 da manhã. Um abraço.